Pessoal da igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Não sei quanto a você, mas enquanto o louvor tocava, a presença de Deus se manifestava em meu coração, e é impossível você se conter diante da presença maravilhosa de Deus. Queridos irmãos, eu quero desafiar você a abrir o seu coração. Deus está neste lugar. Deus quer falar com você. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, se você ainda não sentiu a presença dEle, em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração e receber a palavra dEle para a sua vida nessa noite. Com alegria que o pastor Denis nos convidou, e com alegria eu recebi esse convite para estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Os irmãos sabem que nós estamos trabalhando agora com os irmãos aqui da igreja, no projeto de plantação de igreja, e temos nos reunido aos domingos à noite, graças a Deus das casas. Para aqueles que estão curiosos quanto ao salão, nós já alugamos o salão, nós estamos preparando agora o salão, organizando algumas questões para melhor adaptar para assim o culto da nossa igreja. E se você der uma olhada depois lá atrás, você vê lá no cantinho, aparelho de ar-condicionado. Aqueles aparelhos são as bênçãos que Deus já tem dado a nós como igreja. Então nós da igreja presbiteriana Novo Amanhecer, nós já vamos começar no ar-condicionado, para a glória de Deus, e louvado seja o nome do Senhor, amém? Isso é para você dar glória, como disse um amigo meu, glorificar de pé, mas amém, pode ficar sentado mesmo e dar uma glória a Deus. Então irmãos, Deus tem nos abençoado, e eu louvo a Deus porque tudo isso é fruto de oração, é resposta de Deus e confirmação da obra de Deus, que é dele, não é minha, não é da igreja, a obra é exclusiva de Deus, e é ele quem tem nos abençoado. Sem mais delongas, eu quero convidá-los nesse momento a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 16. Eu vou fazer a leitura de dois textos, Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4, e Gênesis capítulo 21, versos 1 e 2. Livro do Gênesis, capítulo 16. Enquanto os irmãos abram a Bíblia, outra vitória e conquista também da nossa igreja, é que nós também já compramos as cadeiras, já está lá no salão, 40 cadeiras, já estão esperando a gente chegar para organizar. Então Deus está movimentando, irmãos, Deus está abençoando, e é bom falar para você entender e ver que a obra de Deus, ela é completa, Deus está abençoando. E eu conto com as suas orações, eu conto com a sua parceria junto conosco nessa obra de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 4, diz assim o texto sagrado: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu, consentiu, aceitou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Até aqui. Agora vira aí as páginas da sua Bíblia, vai lá para o capítulo 21. Capítulo 21, versículos 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Até aqui. E que Deus nos edifique na sua palavra, em nome de Jesus. Não fecha a Bíblia não, nós vamos caminhar nesses dois textos para a edificação da igreja. Irmãos, como disse Augusto Cury,
no seu livro Ansiedade, Como Vencer o Mal desse Século, nós concordamos que vivemos numa geração marcada pela ansiedade. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tantos recursos, tantas oportunidades, e ainda assim, nós nunca estivemos tão inquietos, tão apressados, tão impacientes para esperar. E essa inquietação, essa pressa, não ficou do lado de fora da igreja, ela entrou no coração do povo de Deus. E aqui está uma tensão, como cristãos e como crentes que acreditam na teologia reformada, porque nós afirmamos com convicção que Deus é soberano, nós cremos que Ele governa todas as coisas, nós cremos que nada foge do controle de Deus, nós também cremos que tudo está debaixo da sua providência. Nós confessamos, como igreja confessional que somos, que Ele é fiel às suas promessas, e que a história, ela segue exatamente o plano que Ele estabeleceu e determinou. Nós cremos em tudo isso. Contudo, na prática, muitas vezes nós vivemos como se tudo dependesse de nós. Sabemos que Deus está no controle do tempo, mas nós ficamos angustiados quando as coisas demoram. Sabemos que Ele cumpre suas promessas, mesmo assim tentamos dar uma ajudinha para Deus. Sabemos que Deus é suficiente, como acabamos de cantar, mas ainda assim vivemos inquietos, tentando controlar, ajustar a nossa própria história do nosso jeito. O problema não é falta de conhecimento, o problema aqui é de coração. Por quê? Não é que falta saber mais sobre Deus, é que falta descansar nas promessas de Deus. E é exatamente isso que esse texto de hoje nos confronta. Por quê? Porque a história de Sara, da família de Abraão, mostra algo muito humano. Como assim, pastor? Mostra que é possível acreditar nas promessas de Deus e ao mesmo tempo não descansar nelas. Não descansar nas promessas de Deus. E esse foi o dilema dessa família, e continua sendo o dilema de muitas famílias cristãs evangélicas hoje. Esse texto mostra que o cumprimento das promessas de Deus não depende da nossa capacidade, mas da fidelidade de Deus. O que realmente nós precisamos aprender é descansar nessas promessas. E é isso que eu quero aprender com vocês nessa noite, com base no seguinte tema: descansando nas promessas de Deus. Descansando nas promessas de Deus. A questão é, como que eu posso, à luz desse texto, aprender a descansar em Deus? Como que nós, como igreja, podemos descansar nas promessas de Deus? Se não, vejamos algumas lições. A primeira delas, em primeiro lugar, nós descansamos nas promessas de Deus quando rejeitamos a ansiedade que nos afasta da promessa. Descansamos na promessa de Deus quando rejeitamos a ansiedade que nos afasta da promessa. Já no capítulo 16, verso 1 e 2, nós veremos exatamente isso. Sara, ela interpreta a sua esterilidade, a sua falta de gerar filhos e a demora do tempo como se Deus não estivesse agindo na vida dela. Veja o que ela diz assim: o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Ela fala algo que é verdade, ela reconhece que Deus está no controle, só que ela aplica essa verdade de forma errada. Ela entende que Deus governa tudo, mas ela passa a ver esse controle, esse governo de Deus como um impedimento definitivo e não como um plano soberano para a sua vida. E aqui está um ponto central para nós, igreja. A ansiedade, ela nem sempre nega aquilo que cremos, mas muitas vezes distorce a forma como vivemos essas verdades. O problema de Sara não era falta de entendimento.
Não era porque ela não compreendia, não era porque ela não sabia, não é porque ela não entendia, mas era falta de paciência espiritual. Ela sabia da promessa, mas ela não soube esperar o tempo do cumprimento da promessa. E com isso, a demora para ela começou a parecer que Deus não estava fazendo nada. O silêncio de Deus para ela foi interpretado como ausência de Deus. E por causa disso, a fé dela começou a enfraquecer. Não porque Deus mudou, mas porque ela passou a enxergar tudo de forma errada. E queridos irmãos, hoje não é diferente. Acontece a mesma coisa com muitos de nós. Nós dizemos, nós afirmamos, falamos que cremos em Deus, só que na prática nós vivemos ansiosos. Nós tentamos resolver tudo do nosso jeito. A gente ora, mas nós não queremos esperar a resposta da oração. Quando algo demora, nós ficamos inquietos. Tomamos decisões rápidas só para aliviar a ansiedade do coração. E isso acontece quando nós damos mais valor àquilo que nós vemos do que aquilo que Deus falou para nós na sua palavra. E sem perceber, queridos irmãos, nós deixamos de confiar no tempo de Deus, sendo que esperar não é sinal de fraqueza. Esperar o agir de Deus, esperar a ação de Deus, esperar Deus agir, é uma das maiores provas de fé, você esperar em Deus. Contudo, mesmo diante da distorção de Sara, mesmo diante dessa visão distorcida, Deus não anula a sua promessa. Ele não ajusta o seu plano à ansiedade dela, não, muito pelo contrário. O que Deus faz? Ele permanece firme, ele permanece fiel àquilo que ele prometeu que faria, da história, de acordo com a vontade soberana dele. Por isso, irmãos, nós podemos afirmar que Deus não depende da instabilidade humana para cumprir os teus propósitos. Ele é fiel para cumprir, independente da sua instabilidade emocional. Ele que cumpre as suas promessas. O que nós precisamos aprender é alinhar o nosso coração à vontade soberana dele, conforme a sua palavra. Porque nem tudo que nós sentimos às vezes é verdade. Nem tudo que nós vemos mostra de fato o que Deus está fazendo. Descansar em Deus exige prática. Descansar em Deus exige você confiar quando você não vê nada. Descansar em Deus exige você esperar quando você não entende o que está acontecendo. Por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu isso na minha família, na minha casa, no meu casamento, com os meus filhos? Descansar em Deus exige permanecer firme quando dá vontade de agir por impulso. Por isso que a nossa missão é viver uma fé firme no tempo de Deus. Na nossa família precisamos confiar que Deus está cuidando. É Deus que está cuidando de todas as coisas. E esse é o nosso desafio, porque nós somos tentados a agir na ansiedade. Ficamos ansiosos quando as coisas saem do nosso controle. Isso me lembra a história de um homem que havia orado, ou que orava há anos, pela conversão do seu filho. Esse homem crente, orava constantemente, orava crendo nas promessas de Deus, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e sua casa. Ele acreditava nessas promessas de Deus. Eu e minha casa serviremos do Senhor. Ele era um homem crente, ele orava constantemente, levava o nome do filho na reunião de oração, pedia oração pelo seu filho. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando e nada mudava. Pelo contrário, o filho parecia cada vez mais distante. E com o coração angustiado, esse pai começou a pensar: talvez Deus não esteja fazendo nada. Talvez eu preciso agir de outra forma. Então esse homem tomou uma decisão. Ele quis resolver do seu jeito. Ele começou a pressionar o seu filho. Ele começou a pegar no pé do seu filho. Ele começou a forçar conversas com seu filho, forçar um relacionamento com seu filho. Ele tentou controlar a situação. E o resultado foi o oposto. O relacionamento esfriou. O filho se afastou ainda mais. E
E o coração daquele homem ficou ainda mais pesado e angustiado. Certo dia, esse pai, quebrantado, cansado, ele volta o coração em oração a Deus, e ele diz para Deus: Deus, eu não consigo mudar o coração do meu filho, eu não consigo entender porque ele é tão duro, porque ele é desse jeito, mas eu entrego ele nas mãos do Senhor, eu decido descansar no Senhor, e eu creio que o Senhor vai agir. E algum tempo depois, irmãos, no tempo de Deus, aquele menino, aquele moço, aquele jovem começou a mudar. Pequenos sinais a começar a aparecer, até que finalmente houve um arrependimento, houve uma transformação na vida daquele jovem. E anos depois, aquele pai testemunhou algo marcante. Ele disse: Deus estava trabalhando o tempo todo, o problema é que a minha ansiedade, eu quase atrapalhei aquilo que Deus já estava fazendo no coração do meu filho. Essa história mostra exatamente isso. A ansiedade nos leva a agir como se Deus não estivesse agindo, como se Deus estivesse parado, quando na verdade Ele está trabalhando em silêncio. Deus continua trabalhando em silêncio, em meu, em seu, em nosso favor. E muitas vezes o maior ato de fé não é agir, é confiar, é esperar, é descansar nas promessas de Deus. Uma segunda lição que esse texto me ensina: nós descansamos nas promessas de Deus quando recusamos a carne que tenta substituir a promessa. Eu vou repetir: descansamos nas promessas de Deus quando recusamos a carne que tenta substituir a promessa de Deus. Olha os versículos 3 e 4 do capítulo 16. Aqui é a hora em que Sara, a mulher de Abraão, ela toma sua serva Agar e ela dá a mulher, a sua serva, para Abraão. E é interessante que ela deu a mulher para o seu marido Abraão, e depois de ter habitado 10 anos na terra de Canaã, versículo 4, olha o que o texto diz. Passou? Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a senhora por ela desprezada. A proposta de Sara para Abraão foi o seguinte: tenha um filho com Agar, ela é minha serva, ela está aqui, use ela, use a minha serva. E naquela época, queridos irmãos, presta atenção, isso era algo culturalmente aceito, e o que torna essa decisão ainda mais perigosa. Por quê, pastor? Porque não parecia algo errado à primeira vista, parecia que eles estavam de acordo com as normas e com as leis da cultura, da época, tudo normal. Não foi uma rebeldia explícita contra Deus, mas foi uma solução que aos olhos de Abraão e Sara parecia lógica, parecia aceitável, parecia até funcional. Vai dar certo, eu vou ter um filho com ela e vai se cumprir a promessa. Mas é exatamente aí que está o perigo. Por quê? Porque nem tudo que parece certo aos olhos humanos, nem tudo que parece certo na cultura, nem tudo que parece certo na lei dos homens, é certo na lei de Deus, é certo na palavra de Deus. O texto diz que Abraão concorda, ele consentiu, Agar engravida, e no começo tudo parecia dar certo, está vendo aí? Deu certo. Só que logo o texto, se a gente continua a leitura, o texto mostra que aquilo que parecia solução se transforma em problema, gera conflito, começou a ter problemas, começou a ter conflitos dentro da família de Abraão. E o ponto é este, queridos irmãos: eles tentaram resolver com meios humanos aquilo que Deus havia prometido fazer de forma sobrenatural. Deus falou que daria um filho de maneira sobrenatural para eles. E o problema aqui não era simplesmente a atitude de Sara e Abraão.
Mas a raiz de tudo isso, qual era a raiz do problema? Eles trocaram a dependência de Deus pela confiança em si mesmos. Ao tentar cumprir a promessa do seu próprio jeito, eles não só se precipitaram, mas também distorceram o sentido daquilo que Deus havia prometido. O que era para ser uma obra da graça, o que era para ser uma obra do poder de Deus, passou a ser tratado como algo que eles mesmos poderiam resolver. Já que Deus não deu, vamos resolver do nosso jeito. Já que na promessa não veio, nós vamos fazer da nossa forma, da nossa maneira, do jeito que a gente sabe. Vamos fazer do nosso jeito. E isso revela algo muito presente no coração de muitos de nós hoje. Que quando Deus parece demorar, nós queremos assumir o controle. Quando Deus parece que não está agindo, queremos fazer do nosso jeito. Quando Deus parece que não responde, nós queremos resolver, queremos fazer, queremos assumir o controle, tentamos fazer acontecer. Quando nós não entendemos o porquê da demora de certas coisas acontecerem na nossa vida, tentamos resolver do nosso próprio jeito. Essa mesma lógica está muito presente hoje na vida de muitos de nós, aqui presente. Muitos de nós. Porque vivemos nessa cultura hoje que valoriza o quê? Valoriza resultados. Uma cultura que valoriza eficiência, desempenho. E sem perceber, levamos isso para uma vida espiritual, passando a agir como se tudo dependesse de nós. Eu sou bom, eu sou o cara, eu estudei, eu me preparei, me programei, vou ser um excelente marido. Eu estudei, me programei, vou ser um excelente pai, vou ser uma excelente mãe. Eu fiz curso de paternidade, maternidade, eu vou ser um pai muito bom. Eu vou ser um marido muito bom, uma esposa muito boa. Quando a gente acha que Deus demora, nós começamos a agir do nosso próprio jeito. E é aí que surgem os conflitos, é aí que surgem decisões precipitadas, é aí que surgem ministérios. E ouçam bem o que eu vou lhe dizer: ministérios, ações, mais pelo esforço humano do que pela dependência de Deus. É aí que surgem relacionamentos construídos pela ansiedade. Não, eu preciso casar, eu preciso ter, eu tenho que ter uma esposa, eu tenho que ter um marido, eu tenho que ter aquilo, eu preciso ter aquilo outro. Pressa, ansiedade. Não na direção do Senhor. E escolhas que até parecem certas por fora, mas erradas. Não nasceram da fé. Não nasce da fé. E o grande perigo é pensar que essas coisas até funcionam por um tempo. Tá vendo? Olha, eu casei, ele é legal, ela é uma mulher gente boa, olha que casamento maravilhoso. Tá vendo aí, ó? O pastor falou que não ia dar certo, os irmãos falaram mal, olha aí, ó. Só que com o tempo, irmão, os frutos começam a aparecer. Os conflitos começam a surgir. Os dissabores começam a aparecer. E aí a gente vê a raiz dos problemas. Pressa, precipitação. E aí gera os conflitos, os desgastes, a frustração e a dor. Contudo, irmãos, mesmo diante desse cenário de erro, mesmo diante desse cenário de precipitação, a graça de Deus, ela se manifesta de forma poderosa. Por quê? Porque Deus não abandona Abraão. Deus não abandonou a família de Sara. Deus não abandonou essa família. Deus não cancelou a promessa. Deus não desistiu do seu plano. Muito pelo contrário, Deus continua conduzindo a história segundo a sua vontade, mostrando que os seus propósitos não são frustrados pelas falhas humanas, mostrando que mesmo que você falha, mesmo que você venha errar, ou aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer na hora certa, no tempo dEle, como Ele disse que faria. Ele não muda os seus planos, os planos dEle não mudam, Ele continua sendo Deus. E isso traz um grande consolo para nós hoje. Por quê? Porque quantas vezes
nós também tomamos decisões precipitadas. Quantas vezes nós tentamos ajudar Deus, nós não sabemos esperar. A ansiedade, a precipitação toma conta do coração, e aí então a gente começa a querer ajudar Deus. Ó Deus, está demorando aqui o menino voltar para a igreja, eu vou resolver aqui rapidinho. Ó Deus, meu marido não está vindo, eu vou resolver rapidinho a situação aqui. Ó Deus, a minha esposa está com problema, ela não está aceitando o que eu estou falando, eu vou resolver do meu jeito. A gente começa a agir precipitados. E o consolo é saber que Deus, com a sua graça, nos alcança mesmo quando falhamos. A graça dele não só quando não vem sobre nós somente quando acertamos, mas também quando nós falhamos, quando erramos. Ele continua trabalhando, ele continua redimindo, transformando até mesmo aquelas consequências das nossas escolhas precipitadas, mostrando que ele é poderoso, não apenas para cumprir suas promessas, mas também para sustentar os seus filhos em meio às suas falhas. Ele continua sendo Deus, ele continua nos amando, ele continua fiel à sua promessa. Por isso, irmãos, a nossa missão à luz dessa verdade é viver uma vida na dependência de Deus, avaliando com seriedade cada decisão que tomamos, cada decisão, não se precipitar, não querer ter o controle de tudo. Na sua família, você não tem que achar que você tem o controle. Não, vai acontecer do jeito que eu planejei isso para o casamento, eu vou casar, eu vou ter filho nesse tempo, depois a minha esposa vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ô, meu irmão, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode planejar, não é errado planejar, a Bíblia diz que nós temos que fazer isso, mas nem sempre acontece conforme planejamos. Nem sempre aquilo que você espera vem no tempo que você planejou. Eu posso dizer isso. Os irmãos conhecem a minha história. A gente planeja, mas as coisas vêm da forma que Deus quer, e no tempo que Ele quer, e como Ele quer. Conforme Deus quer. Por quê, pastor? Porque resultados, frutos, não vêm pelo esforço humano, vem pela ação de Deus. 1 Crônicas 29:14, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. Isso mesmo é uma história de um homem que foi construir num bairro novo, uma realidade de muitos daqui presentes. E esse homem contratou um engenheiro, contratou a melhor equipe de construção. Então, o engenheiro lhe deu um plano claro e pediu que ele cumprisse exatamente cada etapa daquele processo de construção. Esse homem então, ele começa a construção e ele vê que as casas em voltas da dele estavam todas ficando prontas, e a dele estava demorando a ficar pronta. E ele começa a ficar impaciente, angustiado, porque estava demorando a casa dele. Aí o que ele decide? Ele pega o projeto do engenheiro e fala assim: eu vou fazer do meu jeito, eu não vou seguir, vai demorar esse projeto aqui. Ele começa então a fazer do jeito dele, e por um tempo parecia que estava dando tudo certo, a casa estava indo, ele fica feliz por um tempo. Só que com o passar do tempo, começam a aparecer rachaduras, trincados, as coisas começam a dar errado. Aquele homem então percebe que ele deixou de seguir o plano do engenheiro para seguir a sua própria vontade. Ele então para todo o processo, conversa com o engenheiro, pede perdão e diz: vamos começar do jeito certo. É assim também na nossa vida, queridos irmãos. O engenheiro da nossa história, aquele que projetou a minha e a tua vida, aquele que projetou a nossa história, ele sabe exatamente o que está fazendo na minha e na sua vida. Não queira precipitar, não queira dar jeitinho humano, usar a carne, não queira usar essas coisas, subterfúgios humanos, para querer resolver aquilo que Ele já determinou na sua palavra. Mas se você assim o fez, Ele é um engenheiro que perdoa, e que está sempre disposto a começar de novo. Em último lugar,
Descansamos nas promessas de Deus, queridos irmãos, quando confiamos no Deus que cumpre as promessas. Descansamos nas promessas de Deus quando confiamos no Deus que cumpre a promessa. Olha o capítulo 21, versículos 1 e 2. Olha que texto maravilhoso. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto. Você pode ler comigo, igreja? Visitou Olha que coisa maravilhosa. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor fez a Sara como havia prometido, no tempo determinado por Deus, no tempo certo, na hora exata. Deus cumpriu a sua promessa na vida da família de Abraão. E essa repetição que o texto mostra aqui, o Senhor visitou, o Senhor cumpriu, o Senhor fez, não é acidental não. Ela enfatiza a fidelidade de Deus. Cada expressão aqui reforça o cumprimento da promessa, que não foi circunstancial, não foi obra do acaso, não foi por acidente, não, foi intencional, foi fiel ao plano estabelecido pelo próprio Deus, como ele já havia prometido para Abraão. Deus já havia falado para eles, não uma, não duas, mas várias vezes. Lá em Gênesis 18, no versículo 10 a 14, mostra exatamente isso, quando o Senhor visita Abraão, e Sara está com ele na tenda. Sara está lá no outro lado da tenda, e o Senhor fala: Abraão, no tempo determinado, o Senhor virá e Sara terá um filho. E lá no fundo da tenda Sara riu, e o homem fala para Abraão: por que se riu, Sara? Acaso, porventura, a coisa demasiadamente para o Senhor? No tempo certo visitarei, e Sara terá um filho. Capítulo 21, se cumpre exatamente o que Deus havia prometido. Depois de anos de espera, depois de falhas, depois de tentativas humanas, de ansiedades, decisões precipitadas, Deus age, Deus cumpre. E o que me chama a atenção é que Deus age não de maneira parcial, não. Ele não cumpre a sua palavra, a sua promessa de maneira incompleta, do tipo: já que vocês não obedeceram no caminho, no processo, eu só vou dar parte da promessa. Não, Deus não fez isso. Ele fez exatamente como prometeu, e isso revela um ponto para mim e para você, irmãos, que o tempo de Deus faz parte da promessa de Deus. O tempo também está nas mãos de Deus. Tudo isso faz parte da promessa de Deus. O grande desafio de Sara foi lidar com essa aparente demora de Deus. A promessa havia sido feita, mas o cumprimento parecia distante. E essa espera gerou tensão, ansiedade, dúvida, decisões precipitadas. Não porque Deus estivesse ausente, mas porque ela não soube lidar com o tempo de Deus. E hoje nós vivemos esse mesmo dilema. Em uma cultura que não sabe esperar, onde quando Deus não responde no nosso tempo aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos, nós começamos a questionar, começamos a murmurar, começamos a duvidar do agir de Deus, começamos a questionar a fidelidade de Deus. Quando nós não vemos resultados rápidos, duvidamos do agir de Deus, confundimos o silêncio de Deus com abandono, confundimos a espera com negação. E todo esse processo que Deus espera de mim e de você
nós questionamos o agir dele na nossa vida. Isso me lembra uma canção de uma cantora que dizia que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Você e eu somos chamados a viver pela fé, a andar pela fé. Só que o nosso problema é que nós queremos ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E Deus nos chama a caminhar pela fé. Foi isso que Ele disse para Tomé, quando duvidou da sua ressurreição. Ele aparece na casa novamente, na sua segunda aparição para os discípulos, e lá está Tomé. Ele abre as mãos, os braços, chama Tomé e diz: Tomé, vem, toque Tomé. Tomé se lança no chão e diz: Senhor, Senhor, verdadeiramente Tu és o Cristo, Tu és Senhor. E Ele então diz para Tomé: porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não precisa ver, você precisa crer nesse Deus que opera, que faz na hora, no tempo exato em que Ele prometeu que faria. Creia nisso, creia nessa verdade. A graça de Deus para nós aqui é que Ele cumpre a sua promessa, apesar das falhas humanas, apesar das minhas, das tuas, das nossas falhas. Deus cumpre as suas promessas. Apesar dos nossos erros, das nossas decisões precipitadas, Ele continua fiel à sua promessa, e Ele cumpre exatamente cada uma delas, na minha, na sua, na nossa casa, na nossa família e em nossas vidas. Ele age no tempo certo. Foi Ele quem fez a promessa, e é Ele que é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. A nossa missão é reaprender a crer em Deus, a confiar em Deus, a esperar em Deus, a descansar nas promessas de Deus. E entenda que esperar não é ficar parado, mas é viver uma fé perseverante. Eu não vejo, mas eu creio que Deus vai mudar a minha casa. Eu espero o agir de Deus no meu casamento. Eu espero o agir de Deus na minha família. Eu espero o agir de Deus na minha vida. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que Ele vai transformar, que Ele vai libertar, que Ele vai salvar. Eu creio nesse Deus. É crer nessa verdade. Creia nisso em nome de Jesus. O que nós como cristãos precisamos, não apenas saber mais, mas é crer mais em Deus. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas, então vivamos como aqueles que acreditam no Deus que pode todas as coisas. Nós cremos que Ele faz o impossível, então vivamos nessa verdade, que Ele pode fazer o impossível na tua, na minha, na nossa família e na nossa casa. Vivamos essas verdades. Temos que restaurar a nossa crença e confiança nesse Deus. Creia nisso. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos: a história de Abraão e Sara não é só do passado, ela fala da nossa vida hoje, ela fala da nossa vida aqui e agora, porque no fundo, todos nós passamos por isso. Às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes nós tomamos decisões precipitadas, e tentamos resolver tudo do nosso jeito. E outras vezes nós estamos aprendendo a confiar em Deus. Quantas vezes sabemos o que Deus já prometeu? Quantas vezes nós sabemos tudo que Ele falou, mas vivemos como se Ele estivesse demorando demais? E aí a gente fica inquieto, ansioso, duvidoso. A ansiedade faz isso, bagunça o nosso coração, irmãos. Nos leva a duvidar de Deus. E quando deixamos de esperar, começamos a agir do nosso jeito, tentando ajudar Deus. Não quero ajudar Deus, não. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Você e eu não somos chamados para querer ajudar Deus. Somos chamados para confiar em Deus, para esperar o agir de Deus, para ter fé em Deus, para viver com Deus e para experimentar o milagre de Deus.
Esse é o meu e o teu chamado. Esse é o meu e o teu chamado. A graça de Deus nesse texto, irmãos, é que a história não termina no erro, não termina na ansiedade de Sara e Abraão, na decisão precipitada de Sara e Abraão. Deus não esquece. Deus não esqueceu a promessa que Ele tinha feito para eles. O tempo pode passar, mas Deus não esquece nenhuma das suas promessas. Deus não se atrasa. Deus não chegou atrasado na vida deles. Deus não falha. No tempo certo, Ele cumpriu a promessa. E em Isaac nasceu o filho da promessa, como Deus havia prometido. Isso nos ensina algo importante. Não é a nossa força que faz a promessa acontecer, é a fidelidade de Deus. É porque Ele é fiel. É porque Ele é fiel. Ele é fiel. Por isso que as promessas dele se cumprem na minha e na sua vida. Porque se dependesse da minha e da sua, nós vamos falhar. Nós vamos errar. Agora a pergunta é para nós: o que nós vamos fazer diante disso? Onde você precisa parar de ser ansioso na sua vida? Qual é a área da sua vida que você precisa parar de ser ansioso? Será que você está ansioso demais no seu casamento? No seu trabalho? Você, marido, você está ansioso demais? Você, esposa? Onde você precisa parar de tentar resolver tudo sozinho? De querer dar jeitinho? De querer ajudar Deus? Qual é a área da sua vida que você precisa confiar mais em Deus? Depender mais de Deus? Hoje Deus nos chama para uma decisão muito simples e muito importante. E eu queria desafiar você que está aqui nessa noite. Quero convidar a igreja a ficar de pé, nós vamos orar. Mas eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Você que precisa dessa oração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que precisa rejeitar a ansiedade que te domina. Você que tem sentido ansioso. Você que tem tomado decisão precipitada, precisa, Deus, me dá paciência. Me ajuda a lidar com esses conflitos. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Para Deus trazer paz para o teu coração. Para Deus trazer tranquilidade para a sua alma. Em nome de Jesus. Porque no final, irmãos, fé não é você sair correndo na frente de Deus, não. Fé é você saber esperar o agir de Deus. E quem aprende a descansar em Deus, quem aprende a descansar em Deus, não vive com pressa.